mas eu quero que tu consideres dos lábios de Jesus Cristo. E quando eu digo dos lábios de Jesus Cristo é porque Ele que me ensinou isso. Porque ninguém me ensinou isso em 2000 anos. E isso é histórico o que estamos fazendo. E os irmãos que estão me escutando pela internet, isso é história pura, porque nunca, jamais na história da igreja cristã se havia ensinado um ensinamento tão fácil, mas tão escondido. Deus a escondeu para revelá-la nesses últimos dias. Olha o que diz o capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Perseveraremos no pecado para que a graça abunde? De nenhuma maneira, porque os que temos morto ao pecado, e sinalizo quando eu leio, porque os que temos morto ao pecado, o Senhor mesmo me disse, tu entendes o que é estar morto ao pecado? E eu disse, bem, sim, estou morto, mas tu entendes o que significa? Antes, tu estavas vivo ao pecado. Assim me dizia, por nome o Senhor me dizia, antes, José Luiz, tu estavas vivo ao pecado. Mas quando eu dei minha vida na cruz do Calvário, eu te coloquei morto ao pecado. Portanto, tu és impecável e a ti não pode encontrar em pecado porque estás morto. No Velho Testamento, tu estavas vivo ao pecado. Tu fazias sacrifícios, o sacerdote fazia sacrifícios e te perdoavam os pecados nesse dia. Mas no outro dia, é como cortar a grama. Que tu cortas a grama na tua casa e no outro dia começa a ver e na semana cresceu a grama. Ou vais no cabeleireiro e corta o cabelo e na semana tem que cortar ele de novo. Pois no velho pacto havia sacrifícios pelos pecados do povo, mas era temporário. Então o Senhor me dizia, José Luiz, se tu estás morto ao pecado, tu não podes perder a salvação. Porque para tu perder a salvação, tem que te encontrar em pecado. Mas se eu te coloco morto ao pecado, então não pode te encontrar em pecado, tu és impecável. Agora, quando você havia ouvido isso na história? Vocês não veem que todos os ministérios, ainda os que te falam de graça, eles ainda te veem vivo ao pecado? Não, sim, estamos abençoados, irmãos, cremos no que vocês ensinam, predestinados e tudo, mas se te encontrar em pecado, te perdes. Então, não tem compreendido a mensagem. Porque como pode te encontrar em pecado se tu és um morto ao pecado? É como se as autoridades dos Estados Unidos procurassem a um homem que cometeu um crime e lhe informaram que o homem morreu, está morto. O que fazer com o caso? Arquivá-lo, tem que fechar o caso, porque não vê que está morto? Não lhe pode cobrar mais impostos, não lhe pode cobrar mais as contas, não se pode fazer mais nada com ele, porque está morto. Se tu não entendes o termo morto, tu estás fora da família da fé. Porque a fé é exatamente isso. Está te dizendo que tu estás morto ao pecado, mas se tu pensas que ainda tu pecas e que te encontras em pecado e que Deus está bravo contigo porque tu estás em pecado, então tu não és da família da fé. E me dá pena, tenho que declarar que todos os ministérios cristãos pelo mundo estão órfãos. Não tem pai, porque não tem família. Imagina um rapaz que você encontra por aí e lhe diga, quem são seus pais? E ele diz, eu não sei. E qual é o teu sobrenome? Eu não sei também. E ele diz, quem tu és? Pois eu sou um órfão. Agora, se tu dizes, eu tenho família, e de qual família tu és? De tal família. E qual é o sobrenome que tens? De tal. Ah, bem, então você tem uma família. Pois se tu entendes que tu estás morto ao pecado, que a igreja, a família da fé, Cristo morreu com o propósito de colocá-la morta ao pecado, para que o pecado jamais volte a tocá-la. Então, tu és parte da família da fé. Essa é a mensagem.